Aleluia. A sua presença. Que eu perca tudo menos a tua presença. Essa era a oração principal de Davi. Davi, ele dizia: não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lances fora da sua presença. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abre comigo. Enquanto você pega e abre no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18, Lucas 18. E enquanto você faz isto, eu te cumprimento com boa noite e dizendo que a paz esteja convosco. A paz esteja contigo. Amém? Abra, por favor, Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Lucas 18, 35, nós vamos até o 43. E eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Permita-nos o Senhor compartilhar algo que mexeu muito forte comigo nessa tarde e noite, quando nos preparávamos para estar convosco aqui neste momento. Diz assim a palavra: e aconteceu que chegando ele quem? Jesus, perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão, que eu veja novamente. Glória a Deus. Versículo 42. E Jesus lhe disse: recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Glória a Jesus. O meu muito obrigado, fique à vontade. Irmãos, nós já pregamos várias vezes, também já ouvimos várias pregações sobre o cego de Jericó. Agora, uma coisa interessante é que, nesta noite, Deus colocou algo assim, diferente no meu coração. Obreiro João, Fernando, Bia, que acabou de cantar, que Deus te usou muito, glória a Deus. A Bíblia diz que aquele homem estava à beira do caminho. Já pregamos muito sobre a beira do caminho, não é? Muitos dizem que a gente tem que estar no caminho, não é à beira do caminho. Mas ele, além de estar cego, ele mendigava. É um estado de vida terrível, que daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Não muito, mas preste bem atenção. E a Bíblia diz que quando ele ouviu a multidão passar, ele perguntou o que isso significa, o que está acontecendo? Porque não era comum, pessoas passarem por ali, tudo bem, mas uma grande multidão, não era sempre que acontecia. E aquilo chamou a atenção daquele homem. Sabe por quê? Porque aquele homem agora, devido à falta de visão, ele tinha sensibilidade de ouvidos. Então ele conseguia
captar e distribuir os sons, ele ouvia o som das vozes, dos ruídos, das batidas dos pés no chão. Aquele homem conseguia separar os sons. Sensibilidade de ouvidos. Primeira coisa que eu quero falar com você que está me ouvindo agora é sobre sensibilidade de ouvidos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse homem. Mas antes, eu quero te dizer uma coisa. Esse homem nem sempre esteve nesse estado, mas ele aprendeu a desenvolver uma sensibilidade de ouvidos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o momento da tua vida. Talvez você está vivendo o ápice, ou talvez você está vivendo o revés da vida. Mas a pergunta é: como estão os teus ouvidos? Como está a sua sensibilidade para ouvir? Aquele homem, quando ele ouve o som, quando ele ouve a multidão passando, ele pergunta: há algo estranho, novo no ambiente, no ar? O que está acontecendo? Que multidão é essa? Do que se trata? Ele inquiriu. Só de ouvir, ele inquiriu. Que bênção! Então alguém diz para ele: olha, Jesus de Nazaré está passando por aqui. Você pode dizer para quem está próximo de você: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Glória a Deus, é muito profundo isso. É muito profundo isso. Então aquele homem, quando ele ouve Jesus de Nazaré está passando por aqui, aquele homem começa a gritar. Bom, vamos parar aqui. Peraí. Primeiro nós temos que ter o quê? Sensibilidade de ouvido. Com a sensibilidade de ouvido, ele ouve falar que Jesus estava passando, que Jesus estava ali, naquele ambiente, naquele momento. Jesus estava ali. Mas por causa da multidão. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a multidão são muitas vozes ao mesmo tempo. E é por isso que ele gritou. Porque aquele homem precisava ser ouvido. Porque ele sabia quem era Jesus. Que é isso, pastor? Eu vou te provar. Ele sabia quem era Jesus. Então aquele homem grita. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Eu não preciso dizer. A palavra misericórdia vem de uma palavra grega, cardion, corda do coração. Sabe o que é isso? Põe o teu coração na minha miséria. Olha o meu estado. Mas segura aí. Vamos desenrolar isso aqui. Só que sempre vai haver aqueles que vão tentar te impedir de adorar. Pastor, mas esse homem estava gritando, não é adoração. Você vai entender. Porque o barulho da multidão talvez abafaria a voz daquele homem se ele pedisse com muita educação: Jesus, por favor, dá para o senhor parar? Dá para o senhor... Jesus não ia ouvir. Então aquele homem grita. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tem momentos que a nossa adoração ela tem que ser extravagante. Ela não tem que ser aquela adoração, você está entendendo? Ela tem que ser extravagante, como aquela mulher. Ela não foi convidada, ela não estaria na lista dos convidados, e mesmo entrando, ela foi ridicularizada pelo dono da casa, pelos convidados, menos por Jesus. Aquela mulher entrou,
lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, derramou perfume, beijou os pés do Senhor, o acariciou, aquilo que Jesus deveria receber do dono da casa, dos convidados. Aquela mulher, a indesejada, a não convidada, a intrusa, ela fez. Mas sabe qual que é o problema? É que o fariseu não entende que quem é muito perdoado, muito tem para oferecer, para adorar, para agradecer. Está entendendo? Então sempre vai se levantar alguém para tentar te calar. Sempre vai aparecer alguém para tentar fechar a sua boca. Olha o texto, olha o texto, olha o texto, olha o texto. Mas os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus. Agora, sabe por que esse homem gritou assim? Porque esse homem, ele conhecia a história. Ele não era um homem qualquer. Ele não era um homem comum. Olha aqui na frente. Quando Jesus, ele ouve ele gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou te explicar o que é isso. Aí Jesus para. Ele diz assim: traga esse homem que está gritando isso aí agora. Traz ele aqui para mim. E trouxeram. E quando ele chegou, Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão, que eu veja novamente. Agora, se prepara, porque agora eu começo a pregar e agora vem a revelação. Está pronto? O vaso está aí para encher? Coraçãozinho está aberto? Então lá vai. Aquele homem, ele nem sempre foi cego. Aquele homem, ele já foi um homem letrado e sábio. Mas naquela época, uma pessoa para ter acesso a estudos, ter acesso a pergaminhos, aos manuscritos, era alguém que teria condições. E aquele homem estava vivendo o revés da vida. Eu tentei, mas não consegui descobrir a causa da cegueira daquele homem. Mas ele perdeu a visão. Ele se tornou uma pessoa cega. Também não sei por que aquele homem foi parar naquela condição. Mas ele já tinha sido uma pessoa de condição e ele era um homem estudado, ele leu, ele era um homem letrado. Era um homem sábio. E ele conhecia a história, principalmente a história de Davi. E esse homem, conhecedor da história, um homem letrado, estudado, agora vivendo o revés da vida. Na época em que ele tinha condições, ele estudou, ele leu, ele pesquisou, ele se interessou. Tem muita gente que tem a oportunidade, mas despreza, não valoriza. Quantos livros você tem em casa, quantas Bíblias, quantos exemplares, e você não pega em nenhum, você não estuda, você não pesquisa, você não se dedica. Olha, meus amados e queridos, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas a vida tem os seus reveses. Paulo, ele diz: revestivos da armadura divina, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega, e não sabemos o que ele nos reserva, não sabemos o que nos acontecerá amanhã. E é por isso que nós temos que ter ouvidos sensíveis. Aleluia. E aquele homem, agora estudado, letrado, perde tudo, inclusive a sua visão, e se torna um mendigo, meu Deus, que ficava à beira do caminho.
Está preparado? Está preparado? Aí de repente lá vem uma grande multidão, lá vem a frota, lá vem aquela multidão, e o povo, e ele falou: o que é isso aí? Alguém vai e diz: olha, é Jesus de Nazaré. E aquele homem então começa a passar as páginas seletivas da sua memória, e ele descobre que esse Jesus seria filho de uma virgem, que viria da linhagem de Davi. Vai segurando. E aquele homem sabia, olhe para mim, aquele homem sabia a história de Davi. Está preparado? Tá, Nandinho? Pode falar? Em 2 Samuel capítulo 5, quando Davi ele vai tomar Jerusalém, segura, Jerusalém naquela época era uma cidade de terror, feia, de crise. Sabe por quê? Porque as pessoas pegavam seus aleijados e cegos e levavam tudo para lá e largava lá. Mas pensa numa cidade que tinha muito aleijado, muito cego. Eles eram levados e largados ali. E os jebuseus é que dominavam. E quando Davi, ele vai tomar a cidade, em 2 Samuel capítulo 5, você vai ler e você vai entender. Quando Davi chega ali, Davi, ele não gostava de cego. Davi não gostava de coxo. E o rei dos jebuseus, ele sabia disso. Ele disse: então nós vamos fazer o seguinte: pega todos os coxos, pega todos os paralíticos, pega todos os cegos e faz uma muralha viva, faz uma barreira viva diante da muralha de Jerusalém, porque para ele entrar ele vai ter que matar eles. Ele vai ter que matar os cegos, os coxos, os paralíticos. Eu quero ver, eu duvido se ele vai invadir. Eu duvido se ele vai entrar. Eu duvido se ele vai fazer isso. E lá vem Davi. Quando Davi, ele chega, depara com aquela situação, ele manda que os seus homens retirem. E diz: olha, vocês são livres para matá-los, para aniquilá-los. Tira eles, e mesmo assim Davi invade, Davi toma aquele lugar, Davi toma posse. Mas quando aqueles homens estavam sendo tirados, quando aqueles homens estavam sendo enxotados dali, eles começaram a gritar e a clamar: Davi, tem misericórdia de nós, Davi, Davi, tem misericórdia de nós. E nos céus aquele clamor, aquele grito foi ouvido. E o nosso Criador ainda estava lá. O nosso Salvador estava lá com o Criador, com o Pai, com o Espírito Santo, e ele contemplando aquilo. E de repente, naquela hora que ele passava por aquele caminho, aquele cego começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, descendência de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então para, porque ele sabia que não era qualquer um que conhecia aquilo. Aquilo era um segredo, era como que um enigma, só o Espírito para revelar. Meu Deus, eu não sei se você está aí, você está aí. Jesus é levado àquela cena novamente, em que os coxos, os paralíticos são tirados, enxotados, e Davi disse: olha, procura onde eles estiverem, matem-nos. E aquele clamor: tem misericórdia de nós. Jesus ouviu aquilo de novo e ele diz: o que você quer que eu te faça?
E ele disse: eu quero voltar a ver. Em outras palavras, ele disse: porque quando eu via, quando eu enxergava, eu lia a história. Eu acredito, eu creio. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem recebe a visão novamente, e ele começa a saltar, e ele começa a seguir a Jesus saltando, porque ele sabia que Jesus era o Messias. Ai, meu Deus. Você está preparado? Você quer mais? Aleluia. Vai segurando, vai segurando, vai segurando. Aleluia. Jesus, filho de Davi. Jerusalém é uma terra de grande miséria, de terror. Imagina uma cidade cheia de paralítico, de coxo, de cego, largado nas ruas. Aleluia. 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 Você não faz ideia do que está vindo aí. Segura, 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 segura. E Jesus lhe disse: receba a sua visão, a tua fé te salvou. Versículo 43. E imediatamente recuperou a sua visão. E ele seguiu a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Mas a história não acaba aqui. Deus é aquele que trabalha no caráter do homem. Deus é aquele que trabalha. E o tempo passa. Davi se estabelece. E o Espírito Santo vai lá em Davi e fala assim: Davi. Já foi lá, né, meu filho? Ah, meu Deus. Deus é aquele que trabalha no caráter do homem. E o Espírito Santo falou com ele assim: Davi, não tem nenhuma promessa que você precisa cumprir? Davi então se lembra do seu grande amigo Jonatas, com quem ele tinha uma aliança de fé, de amor, amor cristão, amor de fé. E ele então manda chamar e dizer: há alguém da descendência de Jonatas, filho de Saul, que eu possa honrar, que eu possa lhe devolver aquilo que lhe pertence. Aí alguém vira para ele, um olha para o outro, assim, os conselheiros, as pessoas, porque eles sabiam que Davi não gostava de paralítico, Davi não gostava de cego. Eles disseram: tem um, Senhor. E Davi falou: quem é esse? Quem é ele? E eles disseram assim: tem um. Só que nós não estamos sabendo como te contar. Davi falou: por quê? Qual é o problema? Quem é que tem lá? O que foi? O que vocês estão escondendo? Vocês estão com medo de quê? Fala para mim. Tem um, Senhor. Ele é filho de Jonatas, seu grande amigo, Mefibosete. Ele está na casa de Maquir, na cidade de Lodebar. E Davi disse: mande uma carruagem real buscá-lo. Tragam. Que eu vou honrá-lo. Então se apresenta Mefibosete a Davi. E ele diz: quem é esse cão morto? Para que o Senhor se lembre dele. Davi diz: o Senhor mandou te honrar.
Detalhe, quando o trono estava sendo ameaçado, porque era comum naquela época, quando o trono era tomado, tinha que se matar todos, inclusive os descendentes, toda a linhagem. E a cuidadora de Mefibosete era criança, e a cuidadora dele, às pressas, para fugir, para salvar o menino, deixou ele cair, ele bateu com os pés no chão, e ele ficou aleijado dos 2 pés. Agora imagina a cena, Davi esperando, e lá vem Mefibosete arrastando. Quando Davi olha, um aleijado, aquilo que Davi não gostava, abominava, Deus falou: você vai pôr ele no teu palácio, ele vai morar no palácio, ele vai se assentar à sua mesa, vai comer à sua mesa, todos os dias da sua vida. Ele vai ter as suas terras, ele vai ter seu gado, seu ouro, seu povo, seus servos, mas ele vai morar no palácio, ele vai estar no palácio, ele vai comer à tua mesa. Só Deus trata o caráter do homem. E é por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque Davi permitiu Deus trabalhar o caráter dele, coisa que muitas pessoas não permitem. Ai, meu Deus, você está aí, você ainda está aí. Alabassore me cantará. Sempre tem um espaço no palácio para o Mefibosete. Aquele cego, quando grita: filho de Davi, ele coloca em xeque a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Se ele é o Messias, ele vai saber o que eu estou falando. A multidão não sabia, os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. Jesus olha para aquele homem: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero voltar a ver, eu quero voltar a ler, eu quero conhecer melhor a história, porque graças ao estudo da história, hoje eu estou tendo minha vista devolvida. Jesus disse: veja. E o incrível, sabe o que é? A primeira coisa que aquele homem voltou a ver foi Jesus. Veja Jesus nesta noite. Eu vou te dar um minuto para você fechar os seus olhos e glorificar a Deus. Esses olhos que enxergam, esses olhos que veem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É você e Deus aí agora. Eu vou reservar um momento. É você e Deus, é você e Deus. Imagina a cena. Sua graça me resgata e me chama de amor. Alabassuri me canta, tenho um encontro com a graça de Deus. Enquanto uns têm aversão pelos paralíticos, os coxos, os cegos, o filho de Davi está passando por aqui. O Espírito Santo da verdade, que tudo sabe, que tudo vê. Você não está esquecendo nada não, Davi, de suas promessas. Porventura há alguém que eu possa honrar? Tem. Só que nós estamos em aperto, rei. Como? Como nós vamos te falar isso? O senhor não gosta, o senhor não quer ouvir.
Ei, quantas coisas que você não gosta, quantas coisas que você não quer ouvir. Imagina a mesa posta no palácio do rei, e os convidados, os príncipes, o primeiro escalão, os generais, assentados à mesa, altas patentes, e na cabeceira da mesa, do lado, de frente para a cadeira de Davi, havia um lugar vazio, e todos dizem: quem falta, quem falta? E Davi, com um sorriso, ele ouve o som, e todos olham para a porta, não vê ninguém, olha para o chão, e vem ele arrastando. Na mesa de Deus tem lugar para todos. Deus é aquele que trata com o nosso caráter. O reino de Deus, ele é inclusivo, ele não é exclusivo, ele é inclusivo, sempre cabe mais um. O reino de Deus, ele é inclusivo. Foi por isso que tentaram impedir, porque era muito forte o que tinha que acontecer ali. Era algo tremendo, extraordinário naquele dia. Imagina aquele homem agora, com o conhecimento que tinha, seguindo a Jesus, com um testemunho forte para contar de quem ele era, do revés da vida, onde ele foi parar, na beira do caminho, cego, implorando, mendigando, e agora um encontro com Cristo, com o filho de Davi, e sua condição é mudada. E a primeira coisa que ele faz é saltar, é pular. A primeira visão que ele teve foi de Cristo. Imagina que coisa gloriosa, que cena! Ele viu a Cristo. E a Bíblia diz que ele o seguiu. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a segui-lo. Ele conhece a história, ele conhecia a história de Davi, ele conhecia a história daqueles cegos, ele conhecia a história daquele rei dos jebuseus, ele conhecia a história de Mefibosete, e ele conhece a sua história, ele conhece a minha história. E nessa noite ele quer melhorá-la, ele quer mudá-la. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Esse homem conhecia a vida de Davi. Ele tinha um conhecimento profundo da história. Mas ele precisava de um encontro com Cristo. Eu e você precisamos deste encontro. Precisamos nos encontrarmos com Ele todos os dias, todos os momentos, todas as manhãs. Ai, que delícia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por este homem, esta mulher, por esta pessoa, Pai, que a alma dele está clamando, gritando, pedindo misericórdia. Senhor, coloca o teu coração nas minhas mazelas, nas minhas misérias. Ó Deus, eu não sei o que está acontecendo com esta pessoa. Talvez ela está vivendo o momento do revés da vida dela. Talvez ela perdeu tudo. Talvez ela está me assistindo pregar e ela foi vítima do desemprego. Ela perdeu o emprego com essa pandemia, com essa loucura que o mundo está.
com esta crise, mas Deus, ela não perdeu a esperança, tanto é que ela está me assistindo agora. E Deus, eu creio num milagre, eu creio no toque do Senhor. Eu creio que o Senhor é aquele que abre portas, eu creio que o Senhor é aquele que cura, creio que o Senhor é aquele que restaura. Toma este casamento, esse ministério, esse chamado em tuas mãos. Toma esta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o revés não perdure na vida desta pessoa, pelo contrário, restaura, Pai. Dê a esta pessoa, Pai, ouvidos sensíveis, para que ele ouça o teu chamado, ouça a tua voz, ouça o teu comando, Pai, para que ele possa te clamar, que ele não desista facilmente diante dos ataques, mandando ele calar, mandando ele parar, dizendo: olha para você, olha quem é você, você é um mendigo, você está à beira do caminho. Não, em o nome de Jesus, Pai, desperta o adorador que tem aí dentro, desperta, Senhor, o adorador que está adormecido neste homem, nesta mulher. Desperta, Pai, desperta, desperta. Desperta o homem sábio, a mulher sábia, letrado, letrada, que está aí dentro. Desperta, Senhor, para que ela possa te adorar livremente, saltando, glorificando e te seguindo. Assim, Deus, eu oro e o abençoo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, diga amém. A tua graça nos resgata. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. A igreja diga amém.